Olá, pessoal. A gente vai falar sobre coisas desagradáveis, mas nem sempre a gente só pode falar de coisas boas, né? Mas é bom você saber do que a gente vai falar aqui agora. Fiquem ligados. Então, pessoal, vocês sabem que a entrevista no consulado para visto de residência permanente, teoricamente, ou de forma... a maior probabilidade é que essas entrevistas sejam mais fáceis do que uma entrevista para, por exemplo, um visto de estudante ou de turista. Aí você fala assim, como é que pode ser entrevista de green card? Para ter um green card vai ser mais fácil do que para um visto de turista ou estudante? O green card não é uma coisa mais importante, mas assim, sim. O problema é que no green card existe aquela parte, na entrevista do green card, existe aquela parte de provar, não existe aquela parte de provar que você vai morar que você não quer morar nos Estados Unidos, só quer vir para aqui temporariamente e tal, que você tem que provar de turista ou estudante. Contudo, em ambos os casos, ou em todos os casos praticamente, que você vai fazer uma entrevista no consulado, você pode ter problemas com grounds of inadmissibility. São motivos pelos quais você pode ser considerado inadmissível nos Estados Unidos, às vezes para sempre, às vezes por um período de tempo, que depois você pode pedir um perdão, ou você pode pedir perdão até antes. Então, cada caso é diferente. Eu vou tentar aqui falar de alguns, e a gente vai tomar como guia uma carta padrão. Alguns de vocês que já tiveram problema com o consulado podem ter uma carta parecida com essa. Então essa é uma carta padrão, o nome do cliente está bloqueado, obviamente, né, por questão de confidencialidade, mas esse é um caso que a gente pegou em que a pessoa tinha ido para o consulado e não conseguiu o green card, não conseguiu o visto de imigrante porque tinha grounds of inadmissibility. E geralmente essas cartas explicam o ground da inadmissibility, né, o motivo da inadmissibilidade, e também dá, às vezes, o remédio, se é que tem algum remédio para essa solução, para essa situação. Então isso é o que a gente vai ver agora. Então, a gente tem aqui algumas coisas bem assim, no caso isso aqui foi no consulado de São Paulo, onde nós temos aqui várias opções e foi marcada uma opção aqui para esse cliente, tá? Mas vamos ver as opções mais comuns, né, as que a gente vê mais assim acontecer. Então, por exemplo, aqui nós temos que tentar aumentar isso aqui um pouquinho mais, vai perder um pouco a resolução, mas dá para a gente ler. Então aqui diz, nosso office, nosso escritório, infelizmente tem que informar você que você foi considerado inelegível para receber um visa de acordo com as seguintes seções da Lei de Imigração dos Estados Unidos indicadas abaixo. Então aqui é a primeira opção logo, seção 212 A1, A grande 3, que proíbe a emissão de um visto para qualquer pessoa que tem um problema de desordem mental ou física, que o consulado tem razões para acreditar que pode causar um perigo à propriedade, segurança ou bem-estar do aplicante ou outra pessoa. Então, basicamente, se você for doido, eles podem não dar o green card para você. Ou então, se tiver algum problema, alguma coisa que possa ser perigoso para outras pessoas, né? Então, eles podem bloquear você nesse caso. Então, essa seção aqui realmente não tem perdão, não tem waiver, a não ser que você prove que não tem aquele motivo não existe, né? Então não é muito comum a gente ver isso aí. Vamos ver o segundo aqui. Seção 212, A2, A grande, I romano, ou 1 romano, e também o outro 1 romano no subtópico, que proíbe a emissão de um visto a qualquer pessoa que foi condenado ou que admitiu ter cometido um crime de turpitude moral. O que é um crime de turpitude moral? É aquele crime que vai contra a noção de honestidade,
tipo fraude, lavagem de dinheiro, algum tipo de estelionato, algum tipo de crime que realmente vai de acordo com, vai contra os princípios morais de honestidade do país e da sociedade em geral. Então, esses são chamados crimes de turpitude moral. Então, se você foi condenado ou admitiu ter cometido um crime de turpitude moral, você pode ser considerado inadmissível nos Estados Unidos também. Seção 212, A2, também o A, tudo na seção 212, tá, gente? A seção 212 fala de grounds de inadmissibilidade. E a seção 237 fala de graus de deportabilidade. Aí não é para admissibilidade, é para você ser deportado se estiver nos Estados Unidos. E isso aqui se estiver aplicando para um green card, porque aí você vai ser, como se fosse uma admissão. Está aqui também aplicando para o green card. Então esses grounds podem ser aplicados a você se você estiver aplicando para o green card aqui. Então vamos ver aqui, nesse aqui, que não foi marcado no caso desse cliente, mas vamos dizer o que está dizendo aqui agora. Então, que proíbe a emissão de um visto a qualquer pessoa que foi condenado ou que admitiu ter violado ou conspirado para violar alguma lei ou regulamentação de um estado, dos Estados Unidos ou de um país estrangeiro relacionado a substâncias controladas, incluindo marijuana, maconha. Então, se lembre que nos Estados Unidos já existem vários estados aqui americanos já liberaram o uso da maconha para efeito para a parte medicinal ou até mesmo, em muitos casos, para recreational, né? Para a sua recreação, né? Então, já é liberado em alguns estados, mas o governo federal não a liberou ainda. Então, a gente tem que passar pelo Congresso, e aí o Congresso sabe como é que é, né? Chegou no Congresso, trava tudo. Mas tem que passar no Congresso para que seja liberado a título federal, a nível federal. Se você admitir para o oficial do consulado que já usou maconha ou outra droga ou outra substância controlada, até mesmo remédios que são controlados, você usou sem receita médica. Então, tudo isso, substâncias controladas que você usou, se você foi condenado ou admitiu ter usado, isso pode ser também um ground of inadmissibility, de acordo com essa seção aqui. Tá? Temos também aqui a seção 212 A2B grande, tá? Que proíbe a emissão de um visto a qualquer pessoa que já foi condenado por duas ou mais ofensas que a sentença agregada seja um total de 5 anos ou mais. Então, essa também aqui não tem waiver. Então, você foi condenado por 2 crimes, tal, e a sentença combinada dos 2 dá mais de 5 anos, você pode, então, também ser considerado inadmissível nesse caso. Temos aqui também a seção 212 A2C maiúsculo, que proíbe a emissão de um visto a qualquer pessoa que é conhecido que essa pessoa, no caso, ajudou, conspirou ou foi cúmplice de tráfico ilícito de qualquer substância controlada, no caso listado no boletim de substâncias controladas e tal. Então, esse também aí não pode ser admitido nos Estados Unidos. Temos também aqui a seção 212 A3, agora já passamos para o subtópico 3, B maiúsculo, que proíbe a emissão de um visto a qualquer pessoa que foi membro de uma organização terrorista ou que praticou atividades relacionadas a terrorismo, inclusive contribuindo financeiramente para organizações terroristas. Então isso aí já era, não tem waiver, já foi. Nessa aqui temos 212 A6 C minúsculo I, ou 1, que proíbe a emissão de um visto a qualquer um que, por fraude ou misrepresentation, no caso, você declarar uma coisa falsa, procurou algum tipo de benefício migratório. Então, essa aqui, muita gente cai nessa, tá? Vamos ver um exemplo disso. Nós temos aí a pessoa que foi no consulado aplicar para um visto e lá pergunta no formulário DS-160 se você tem algum parente nos Estados Unidos. Você fala que não, mas na verdade tinha seu irmão que estava aqui ilegal.
ou até estava aqui, nem que quisesse legal. Então você omitiu e mentiu, dizendo que não tem, né? Ou omitiu, dizendo que teria esse parente dos Estados Unidos e conseguiu visto. Então, às vezes os pais querem visitar os filhos que estão aqui indocumentados. Aí vão lá no consulado, tem algum parente dos Estados Unidos? Não. Ainda é perguntado no consulado. Mesmo que não seja perguntado, aliás, só o fato de marcar não no formulário DS-160 já está incorrendo nessa aqui. E aí você não vai depois conseguir o green card. Esse castigo é permanente, tá? Para a vida toda. Mas você pode ter um waiver se tiver seus pais ou cônjuge da pessoa que cometeu a infração como residentes ou cidadãos americanos. Aí você pode fazer um waiver desse grau de inadmissibilidade e pode conseguir. Então, muitas vezes acontece de pais, mães que querem visitar os filhos que estão aqui documentados no país, mentem, mas esses pais não têm mais como mostrar depois que tem um parente qualificante para fazer o waiver para eles. Eles teriam que ter, no caso, os pais deles, né, os avós da pessoa que estava aqui legal, para fazer o waiver, como residente americano, para poder fazer esse waiver. Não vão ter, que às vezes já até faleceram. Então, em alguns casos, esses pais são inadmissíveis por vida e não tem uma forma de fazer um waiver, porque a lei de imigração não reconhece os filhos como parentes qualificantes, só reconhece cônjuges e pai e mãe. Então, nesse caso, a pessoa está numa situação bem difícil. Essa aqui, no caso, a próxima, essa aqui é o prego final no caixão, tá? Se a pessoa cometer essa violação, já era. Pense em outro país, pense na Europa, sei lá, vai para a Europa, qualquer país da Europa, pense talvez para a Austrália, Canadá, porque para aqui para os Estados Unidos você não vai poder mais vir e não vai poder aplicar para nada e não tem waiver, tem algumas exceções bem limitadas, e isso você nunca deve fazer, que é declarar que é cidadão americano para obter um benefício de imigração. Então, se você tenta entrar no país, pela fronteira lá, e diz, você é americano? Sou. Já era para você, mesmo que você não consiga entrar. Se você preencher o formulário I-9, aquele que você vai procurar emprego, e o patrão dá para você o formulário I-9, e no I-9 lá você lá pergunta qual é a sua elegibilidade. Aí tem lá cidadão americano, a segunda coluna residente permanente, a terceira coluna, não sei se a ordem é essa, mas a outra coluna é estrangeiro com autorização para trabalhar nos Estados Unidos. Você vai lá de gaiato e marca que é cidadão americano. Já era. Você já está inadmissível por vida, não tem mais jeito, não tem solução, não tem waiver. Você pode casar com um americano, você pode ter 20 filhos americanos, com problema de saúde, o que for, já era. Não tem jeito, não tem como passar por isso. A lei não tem previsão de uma forma de você sair desse problema, tá? Então, nunca faça isso. É a seção pior que tem, 212A6, C maiúsculo 2. Que proíbe a emissão de um visto de qualquer pessoa que falsamente declarou ser cidadão americano para um consular officer ou immigration inspector. Aqui nesse caso eles estão sendo bem narrow, dizendo que seria mais para que se fosse declarar para um officer e tal, mas isso aqui gera também problema quando você aplica para trabalho e marca aquilo lá, aplica para qualquer benefício que só pode ter se for cidadão americano, você vai lá e marca, né? Quer tirar um porte de arma, vai lá e marca cidadão americano para declarar falsamente que é americano. Nesse caso, você pode arguir que não é um benefício migratório, mas isso aí é uma coisa que tem que ver como é que vai ficar ainda. Nesse caso aqui de você declarar que é cidadão americano nesse formulário 9, isso já é reconhecido como benefício migratório. Tá? Procurar emprego é um benefício migratório, na opinião deles lá. E é assim que tem prevalecido e você vai estar barrado por vida. Então, não cometa essa violação tampouco. Nesse caso aqui agora, a próxima agora que nós temos aqui é o que o nosso cliente aqui, inclusive, teve, né? Que é seção 212, A9, A maiúsculo, I. Ou então, A que tem os dois Is. Que proíbe a emissão de um visto a qualquer pessoa que foi ordenada deportada dos Estados Unidos ou saiu dos Estados Unidos quando tinha uma ordem de deportação que estava em aberto. Então, essa aqui dá um castigo de 5 anos.
Tá? Geralmente 5 anos. Tem casos que pode pegar até 20, mas normalmente, se é a primeira deportação, você pega 5 anos de castigo. Isso é para quem entrou no aeroporto, pelo aeroporto e foi deportado, mandado de volta. Não aquelas pessoas que pediram para sair, pediram para retirar a aplicação para admissão e o oficial deixou, você aplicou, ele aceitou e você voltou por conta própria. Isso não é deportação. Mas se você foi deportado, já pegou 5 anos de castigo. Nesse caso aqui, ele até coloca uma data, ó, que o castigo, o travel bar expires on the following date, January 30th, 2025. Então, janeiro 30 de 2025, essa pessoa pode voltar lá e não vai ter mais nenhum castigo. Mas enquanto não for isso aí, tem o castigo. Pode pedir, tem waivers para isso, tem perdão para isso, mas aqui a pessoa está castigada já até 2025. A seção 212, A9, B maiúsculo, I e 1, proíbe a emissão de um visto a qualquer pessoa que estava presente ilegalmente nos Estados Unidos por um período de mais de 180 dias, mais menos de 1 ano. Nesse caso, você está pegando o castigo de 3 anos. É quando você ficou mais de 6 meses e menos de 1 ano ilegal nos Estados Unidos, ou com o seu status vencido, e saiu do país voluntariamente. Só ativa o castigo quando você sai, tá? É bom lembrar disso. Então, aqui no caso, você pega, se fosse o caso do nosso cliente, eles colocariam uma data aqui, 3 anos após a data que a pessoa saiu do país. Tá? Começa a contar quando sai do país. Nesse outro aqui, a seção 209A, 9B maiúsculo e Romano 2, está dizendo que proíbe a emissão de visto para quem ficou mais de 1 ano ilegal e sai do país. Nesse caso aqui você pega 10 anos de castigo. Tá? Pode também fazer o waiver, mas pegou 10 anos de castigo nesse caso. Seção 212, A9C maiúsculo, proíbe a emissão de um visto a qualquer pessoa que entrou nos Estados Unidos ilegalmente depois de ter acontecido uma das 3 coisas. Você entrou ilegal no país a primeira vez, você foi deportado ou você ficou mais de 1 ano ilegal e saiu do país, pegou aquele castigo de 10 anos. Se você depois tenta entrar no país, tentar só entrar no país, você ganha o Permanent Bar. Isso aí não tem castigo, você pode pedir, isso aí não tem waiver, não tem perdão, o castigo é para a vida toda, é Permanent Bar, mas você pode pedir, é uma forma de waiver, você pode pedir permissão para reaplicar para admissão depois de ter morado fora dos Estados Unidos 10 anos. Então é muito cruel essa, é um Permanent Bar, mas pelo menos você pode, depois de 10 anos morando fora, pedir para aplicar de novo para admissão, tá? Então aqui no caso, eles marcam também seção 214B, que tem uma carta adicional, que é provida, tal, que é explicando outras coisas, tal. E aqui tem alguns graus mais prováveis, mais comuns, né? Gente, tem muitos mais, tá? Temos muito mais ground na admissibilidade. Eu aqui falei dos mais comuns, mas tem, por exemplo, foi muito colocado em prática na administração anterior, quando o Trump era presidente, né, eles começaram a pegar também nessa no consulado, que é pessoas que deixaram de comparecer à corte de imigração. Nesse caso, você só pode, depois de 5 anos, pedir para fazer o waiver, depois de 5 anos morando fora do país. Então, tem alguns graus de admissibilidade que são difíceis realmente. A maioria você pode fazer um waiver, tendo um parente qualificante, e nós temos vídeos sobre waivers aqui. E vamos fazer um vídeo mais completo sobre waivers eventualmente, mas basicamente o waiver você tem que mostrar que tem um parente qualificante, seu pai, sua mãe ou seu cônjuge, que vai sofrer extreme hardship, um sofrimento extremo, se você não conseguir retornar aos Estados Unidos ou viver nos Estados Unidos com essas pessoas. Então, não é muito difícil provar isso. Geralmente a gente tem conseguido bom sucesso com esse tipo de aplicação, mas exige que tenha o parente qualificante. Então, se você tem o ground de inadmissibility e não tem o parente qualificante, virou um castigo permanente isso aí, até que você tenha o parente qualificante. Então, essa é uma situação bem complexa, exige realmente que você se consulte com um advogado para ver suas opções. Às vezes existe mais de um waiver disponível para algumas categorias dessas.
Algumas categorias, como eu falei, não tem waiver, não tem jeito mesmo, e outras têm um jeito, mas depois de um certo tempo. Você tem que ver qual foi a sua violação e tal. E é bom que você entenda, quando você falar com o advogado, se alguma das coisas que eu falei aqui já aconteceu com você, avisa o seu advogado isso, para que ele ou ela fique sabendo, porque senão vai fazer todo o processo e no final você vai nadar e morrer na praia, porque não vai conseguir o seu visto, porque esses grounds de inadmissibilidade vão ser aplicados a você e você vai ser considerado inadmissível pela vida toda, sem waiver, por um certo tempo, com waiver, ou a vida toda, mas só pode aplicar para um waiver daqui a um certo tempo. Então, tem várias situações, você tem que se consultar para entender direito. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se não subscrever no nosso canal, por favor, subscrevam e aperte o sininho para ser notificado quando subir um novo vídeo no nosso canal. E, se você quiser fazer uma consulta, o nosso website, www.gondinlaw.com, tem lá o botãozinho de appointment, você clica, marca o seu appointment, escolhe o advogado que você quer fazer a consulta, se quer fazer pessoalmente, se quer fazer por vídeo, e tem lá 30 minutos, de 1 hora, você escolhe o que quer fazer. A consulta sempre é abatido, o valor da consulta nos honorários, se a gente for contratado por você, e eu espero que eu seja contratado por você e que você me dê a honra de lhe representar perante a migração. Estamos aí, gente, nos vemos na próxima. Tchau, pessoal.